Imagine receber de Deus um pedido que parece contradizer tudo o que Ele mesmo prometeu. Imagine ouvir a voz do Senhor pedindo justamente aquilo que você mais ama. Essa é a tensão profunda do livro de Gênesis. No capítulo 22, um dos mais belos textos e mais dramáticos e teologicamente ricos de toda a Escritura. Não é apenas uma história sobre um pai e seu filho. É um retrato da fé provada no limite, da confiança que caminha mesmo quando o caminho parece incompreensível. No relato do livro de Gênesis, capítulo 22, vemos Deus colocando Abraão à prova. O Senhor ordena que ele leve seu filho Isaque, o filho da promessa, ao monte Moriá, para oferecê-lo em sacrifício. À primeira vista, o texto nos coloca diante de uma aparente contradição. Deus havia prometido que, por meio de Isaque, viria a descendência que se tornaria uma grande nação. Como então Deus poderia pedir o sacrifício daquele que era o próprio portador da promessa? E é aqui que o texto revela seu tema central. A fé verdadeira não se sustenta na compreensão das circunstâncias, mas na confiança no caráter de Deus. Abraão não discute, não debate, não tenta negociar. Ele simplesmente se levanta cedo, prepara o jumento, chama os servos e parte com Isaque. A narrativa bíblica é deliberadamente silenciosa sobre os sentimentos de Abraão. Mas esse silêncio amplifica a profundidade do momento. Cada passo rumo ao Monte Moriá é um passo de fé. E então surge uma transição profundamente tocante no texto. No caminho, Isaque pergunta: meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde com uma frase que ecoa através de toda a história da redenção: Deus proverá para si o cordeiro. Essa é a resposta, não é apenas uma tentativa de tranquilizar o filho, é uma confissão teológica poderosa. Abraão está dizendo, em essência, eu não sei como Deus fará, mas sei que Ele fará. E é justamente nesse ponto que o texto nos confronta com uma pergunta inevitável. Se Deus pedisse algo que desafiasse a lógica da sua segurança, sua fé permaneceria firme? A prova de Abraão revela algo essencial sobre a espiritualidade bíblica. Deus não prova para destruir a fé, mas para revelá-la e amadurecê-la. A fé que nunca é testada permanece superficial. A fé provada torna-se convicção profunda. Quando Abraão levanta o cutelo, o anjo do Senhor o detém e naquele momento surge o carneiro preso pelos chifres no arbusto. O sacrifício substitutivo aparece exatamente no momento final. O lugar passa a ser chamado O Senhor Proverá. Essa cena não é apenas um evento isolado da história patriarcal. Ela aponta profeticamente para algo muito maior. Séculos depois, naquela mesma região, Deus não impediria o sacrifício do seu próprio filho. Aquilo que Abraão não precisou fazer, Deus fez plenamente ao entregar Jesus Cristo como verdadeiro cordeiro. A história de Gênesis 22 nos ensina que Deus sempre provê. Mas muitas vezes a provisão aparece apenas no momento em que a obediência já começou. Isso nos leva a implicações espirituais do texto. A fé cristã não é apenas concordar com doutrinas, é caminhar com Deus quando o futuro ainda está encoberto. É confiar quando não vemos a solução. É obedecer quando ainda não entendemos o propósito. No cotidiano, isso se traduz de forma muito concreta.
Há momentos em que Deus pede que confiemos quando os recursos são escassos. Há momentos em que Ele pede perseverança quando as respostas parecem demoradas. Há momentos em que Ele nos chama a abrir mão de algo que se tornou central demais no nosso coração. E aqui está uma verdade que precisa ser lembrada. Aquilo que você não consegue entregar a Deus pode facilmente se tornar um ídolo em sua vida. Gênesis 22 nos lembra que Deus não queria tirar Isaque de Abraão. Ele queria garantir que Isaque não ocupasse o lugar de Deus no coração de Abraão. E talvez por isso essa história continue tão atual. Porque todos nós temos os nossos Isaque. Algo precioso, algo amado, algo que tememos perder. Mas o texto nos mostra algo extraordinário. Quando Deus é o primeiro em nosso coração, tudo mais encontra um lugar correto. E aqui vai uma frase que merece ser guardada. A fé verdadeira não pergunta primeiro por quê. Ela pergunta em quem eu estou confiando. Outra verdade poderosa desse capítulo é esta: Deus nunca desperdiça uma prova de fé. Cada teste é também um cenário preparado para revelar a sua provisão. Por isso, se hoje você está atravessando um momento de incerteza, lembre-se da montanha de Moriá. Deus já estava preparando o cordeiro antes mesmo de Abraão chegar ao altar. E talvez a grande pergunta que fica em cada um de nós seja esta: se Deus pedisse que você confiasse nele além daquilo que você pode controlar, você estaria disposto a obedecer? Porque a história de Abraão não é apenas sobre o passado. Ela continua ecoando na vida de cada pessoa que aprende a caminhar pela fé. Pense nisso. Que Deus te abençoe.